porque agora Grêmio 1, Bahia 1. O Bahia bem que tentou, mas o Grêmio está classificado na Copa do Brasil. Foi um bom jogo. Tudo começou errado na arena e foi por pouco que começou. O duelo entre Grêmio e Bahia demorou 1 hora para ter a bola rolando, devido à forte chuva que acontecia em Porto Alegre. Dentro de campo, a chuva foi de oportunidades perdidas pelo tricolor gaúcho. Se não fosse por Marcos Felipe, Carbajo teria aberto o placar de cabeça. Quando Bitelo chutou, a bola bateu no braço de Acevedo. Cristaldo foi para a bola e desperdiçou a cobrança. Everaldo deu mais um banho de água fria na torcida tricolor, com um golaço de fora da área. De pé direito, o centroavante acertou no ângulo de Gabriel Grando. Tenho um orgulho extraordinário neste grupo de trabalho e neste conjunto de jogadores. Fizemos um jogo de grande qualidade num estádio muito difícil, como bem disseste, historicamente muito difícil, contra uma equipa que está em segundo lugar no Campeonato Brasileiro, que tem uma forma de atacar muito variada e muito difícil de contrariar. De cabeça, Soares obrigou Marcos Felipe a se esticar todo e defender com a ponta dos dedos. Só que a estrela de Renato Portaluppi apareceu. Ferreira havia entrado no intervalo e deixou o Vijaçante na cara do gol. Soares ficou perto de virar, mas a trave não ajudou o uruguaio. Com o placar agregado de 2-2, o confronto foi para os pênaltis. Gabriel Grando quem brilhou e defendeu 2 cobranças para o Grêmio. Vem pra bola, Gabriel Grando! O Grêmio segue na Copa do Brasil! Grando! Feliz pela vitória, muito difícil, mas estou muito feliz por ter ajudado o Grêmio a classificar para a semifinal. Com a vaga para a próxima fase, o Grêmio embolsa R$ 9 milhões, que se somam aos 12 milhões e 800 mil já adquiridos na competição. Além disso, a direção do tricolor avança para ter um velho conhecido. Uma das condições para repatriar Luan era passar de fase na Copa do Brasil, para ter condições financeiras de adquirir o meio-atacante. O Luan, ele me ligou na última sexta-feira. Vou trocar umas ideias ainda com o Guerra, com o Luiz, com o Antônio. Eu não ando no clube, eu simplesmente opino. Sempre 3, 4 cabeças pensam melhor do que uma. Então, eu estava ligado, focado nesses 2 jogos. Agora, o assunto vai voltar à tona, a gente vai conversar e trocar ideias. Abracem o grupo do Grêmio. Eu não vi se ele reclamou da arbitragem, né? Porque quando é contra ele, ele reclama. E quando é a favor, ele fica quietinho, né? Todos são assim. Agora, Dedê, comenta essa classificação gremista. Posso comentar antes, você antes? O que é? Eu não tô entendendo você. É o seu momento. A Renata, ela fica brava quando o time dela perde. Ela fica brava. Aí a gente fica aqui numa semana tensa, tá ligado? Semana tensa. Ela fica mal-humorada, ela fica séria, o ambiente fica tenso, beleza? Aí o time ganha do Internacional, mas joga mal. Ela também fica tensa. Ela não fica, né? Beleza. Agora, a culpa é minha. O Grêmio ganhando, ela tá ficando pior de quando é com o time dela. Aí eu não vou aguentar. Não, é porque, ó, eu vou falar a verdade. Eu não vou aguentar, eu não. disse que o jogo seria 1-1, acertei essa parte, porém, também declarei que o meu palpite era nos pênaltis, o Bahia vencendo o Grêmio. E foi quase. Aí, o Renato começou a trocar, o Renato Paiva, não o Gaúcho, os dois, na verdade. Começaram a trocar jogadores. Eu pensei, gente, os batedores estão saindo dos 2 lados. Ademir poderia bater um pênalti pelo Bahia. Sim, cansou, não né, é? Cansou. Cansou, o Soares pesado, pelo Grêmio, cansou. por exemplo, ia ser legal o Soares bater um pênalti. Enfim, e Não nada sou disso tonto. aconteceu. Aí sobraram zagueiros, volantes. Aí o risco é maior, O risco né? é maior. Aqui umas penalidades, né? Uma qualidade E nas assim, penalidades. o gramado foi muito prejudicado, porque o jogo atrasou 1 hora por causa da passagem do ciclone. Muita chuva, tiveram que limpar o gramado, usar rodo, aquela coisa toda. Então, né? Pior ainda. pior Não tava ainda. legal ainda pra chuva na hora movimentação. errada. Pior ciclone ainda, na mas hora assim, errada, frio na hora errada. o Bahia fez um jogo muito interessante, conseguiu abrir o placar, um belíssimo gol. Aí volta para o segundo tempo, o jogo fica muito mais aberto, muito mais disputado.
né? O Marcos Felipe, por exemplo, foi um dos protagonistas do jogo, fez belíssimas defesas. No final, o Vila Sante consegue fazer ali o gol de empate e aí vai para as penalidades. Aí nas penalidades, Loirão, quando foi para as penalidades, eu falei, nossa, o Marcos Felipe foi bem, né, no jogo, né? Você vê as defesas, a reta final do jogo, por exemplo, a bola na trave lá, defesa do Marcos Felipe aqui. Duas bolas na trave do Bahia, uma do Grêmio. É, um jogo bem movimentado, isso já para a reta final, né? Os dois queriam buscar ali o gol para não levar o jogo para as penalidades. E aí, quando chega nas penalidades, zera tudo. E aí entra nessa questão mais psicológica, mais emocional, o cara que está mais tranquilo para bater. As penalidades, assim, péssimas. E aí, no final, o Grêmio acabou se destacando e sendo protagonista nas penalidades. Defendeu 2 pênaltis, foi o herói da classificação. E o que vale é classificar na Copa do Brasil, independentemente do futebol. O que é? Ai. Agora vem Mengão, né? Agora vem Flamengo. Agora. Eu não gosto de enganar a torcida. hora vai chegar. Eu estou do lado do Flamengo nessa. Olha, isso aí foi uma coisa que a gente ficou pensando muito em qual lado o Loirão iria ficar. A gente ficou na dúvida na equipe Marinho? toda. Seu ex-time, fala. Eu não sabia. Sabia Ficamos na dúvida. Agora é jogo grande também, né? Porque o Grêmio tá vivendo um momento interessante com o Renato Gaúcho. Time copeiro, essa semana se falaram muito nisso, né? Agora é esperar o que vai acontecer nesse confronto com o Grêmio e Flamengo, né? Não queira saber. Wilton Pereira Sampaio, que já tinha sido achincalhado pela Inglaterra e também pela França na Copa do Mundo, fez um jogo pífio, voltou pra cá, a hora ele acerta, a hora não acerta e vai levando. Ontem ele achou uma penalidade. Eu quero ver se o CNM vai fazer uma live especial pra falar sobre Você acha isso. que não? Tá bom, lógico que vai fazer, Loirão. Uma live sobre isso? Da Copa do Brasil? O quê? Espero que sim. O quê? Merece. Lógico que vai. Porque eu não consigo entender. Aliás, o Wilton tem a sua parcela de culpa, mas o VAR poderia ter auxiliado. Também. O VAR poderia ter chamado o árbitro. Nada, silêncio. E aí, o árbitro foi, entre aspas, salvo porque o Marcos Felipe defendeu a penalidade. Se não fosse assim, seria um chororô até agora. Não, seria a reclamação. Claro, e com razão. E com razão, e te falou, calma. Tem razão, Loirão, calma. Porque, assim, ele foi tão convicto. Você vê a atitude dele quando ele marca o pênalti, que ele estava muito bem posicionado, estava muito próximo do lance. Ele foi muito convicto. Nem eu vi o pênalti de primeiro momento. Eu vi a finalização do Bitelo e acabou. Mas aí, na hora, ele dá a penalidade. Aí entra a questão do VAR. E vou te falar, hein? Rapaz do céu. A olho nu, você fala, beleza, nós, né? Mas com a tecnologia envolvida, você não pode cometer erro mais. Com vários ângulos Pelo que amor de você Deus. tem, Enfim, não é? Enfim. E aí ele foi muito convicto na marcação da penalidade, se equivocou. A gente está revendo o lance. Para mim não foi pênalti. O VAR deveria ter comunicado sim no momento para ele poder voltar atrás, mas ele já estava com a decisão tomada. Aquela história de bola na mão na bola, foi bola na mão, né? E ainda desvia em mais 2 jogadores. Mas enfim, agora a gente fala de outra classificação. No jogo da volta, um grande jogo que demorou muito para começar por causa da chuva, que nós estamos vendo aí, rodo, furar o gramado, mas no final, bola rolando, 1 hora de atraso, 1-1, um grande jogo, Mari. Pois é, eu estava aqui ontem no Sport Center da tarde, falamos um pouquinho sobre essa partida, ainda nessa indefinição vai acontecer ou não, né, por conta de fatores externos que a gente não tem controle. Eu falava, o Bahia vai vender caro. Se vender, vai vender muito caro, e foi mais ou menos isso. A gente tem visto uma evolução, né? É que, assim, o Renato Paiva até fala sobre isso, né? Do Everaldo, hein? Golaço do Everaldo, né? O Everaldo é um jogador que o Bahia foi pensar. Ele já tinha jogado muito bem na Chapecoense. É um jogador que... Aí tem lei do ex, né? Que ele tem base no Grêmio. E fez, mais uma vez, um golaço. O jogo foi um jogo muito legal de ser visto. Foi. Essa jogada, que é a jogada do gol, ela começa já com o Luiz Soares saindo completamente da referência na área. Na hora do gol, ele não está na área. Ele está fora da área, atraindo a marcação. E aí, algumas bobeadas, vai ficar mais forte o nome do Cicinho, né? Porque ele foi driblado do jeito que ele foi driblado. Bola na trave depois, confusão dos dois lados, um jogaço. Uma chuva de bolas na trave. Eu achei um perigo a realização do jogo, tá, Alex? Porque... Mas depois você viu que durante o jogo... Sim, mas o problema... no final, né? O problema é que a previsão era muito complicada, né? Aí nos pênaltis, Grêmio 4-3, o Grêmio está na semifinal para pegar o Flamengo.
E o Grando, hein? Um grande nome. Gostou dessa? Sim. Um grande nome. Não queira saber as palavras no vestiário. Carinho não foi. Eu faço bastante carinho nesse grupo. Mas no vestiário não foi nada de carinho, não. A dura, o puxão de orelha normal. E acertamos. Acertamos justamente isso que eu falei. A gente estava dando muito espaço para a equipe do Bahia. A gente estava deixando eles dominarem a bola para ir na marcação. Já saía o jogador sempre vendido. E outra, os 3 jogadores tinham que acordar para o jogo. Senão, falei, 5 minutos vai sair. Hoje quem esperava aqui um massacre, entre aspas, o ascendente em alguma parte, em alguns momentos do jogo do Grêmio é normal, porque joga em casa, porque é uma grande equipa e porque tem muita qualidade, em especial no seu ataque, mas esse massacre não existiu. Nós conseguimos sempre equilibrar o jogo, jogar olhos nos olhos, criar as nossas oportunidades. Acabámos por novamente nos detalhes, não passar esta eliminatória, mas eu reitero aquilo que digo, tenho um orgulho extraordinário neste grupo de jogadores. Olha, que grande jogo nós tivemos. Que grande... Aliás, o Grêmio, na hora que saiu o primeiro gol do Bahia, o Grêmio era melhor no jogo. O Grêmio em casa, ele vai sempre tentar sufocar. Concordo com o Renato, tem 2 Renatos, né? Agora com o Portaluppi. Às vezes, o Bahia conseguia, mesmo jogando fora de casa, avançar num joguinho de tabuleiro, Sim. avançar suas peças. Com certa liberdade, né? Com mais liberdade. Entretanto, o próprio gol do Grêmio também faltou o Bahia morder. Perceber, diminuir o espaço, roubar mais a bola. O Berton tem destacado durante muito tempo, a gente batendo papo aqui, a questão da ausência dos jogadores de lado de campo do Grêmio. Tanto que o Renato até muda o time várias vezes, né? Quando ele dá mais oportunidades do Vina por dentro, tudo. O Bitelo cresce com isso, porque ele chama a responsabilidade. Mas ontem, com a entrada do Ferreira, o Renato está coberto de razão. Porque é um jogador que chama para o drible, chama para a jogada individual. E a partir dele, o lance do gol. Números aqui, vamos ver. Curiosidades de Grêmio e Bahia. Vamos lá. Na tela, o desempenho do Grêmio. Nessa temporada, o Grêmio, dá para dizer que briga na Copa do Brasil, briga no Campeonato Brasileiro, o Grêmio em grande fase, né? Pois é, e é muito curioso, né? Porque o Grêmio passou por diversos momentos, assim, desde o Campeonato Gaúcho, né? E o Renato, entre as coletivas pedindo reforço, entre as coletivas criticando algumas atuações, depois acho que ele entendeu, e muito por conta do dia a dia e de como ele precisou reinventar o sistema para justamente não depender desses jogadores que ele não tem de velocidade pelos lados, ele falou assim: a gente vai chegar por vaga de Libertadores, a gente vai brigar lá em cima, a gente vai brigar lá em cima. E a confiança no trabalho do que ele estava fazendo no dia a dia. Chegou, eu acho que ontem a leitura, precisando mudar um pouquinho o jogo, foi certa. Tirando o Kahneman, né? Exatamente. E aí o Grêmio consegue, numa jogada individual e pegando também um Bahia quase que exausto, assim, de tanto tentar, porque o Bahia tentou muito. O Bahia tentou até o fim, assim, com, né, certa eficiência, inclusive. E o Paiva, muito feliz quando ele fala: a gente precisava fechar por dentro e fechar por fora, mas em algum momento a gente ia falhar ali. E foi o que aconteceu pelo lado. E era difícil segurar a pressão no segundo tempo. Era muito difícil, sim. Também teve bola na trave do outro lado, né? Algumas vezes. É um jogaço, você definiu bem, né? Logo no início. Um jogo muito legal, muito bem, bom de ser visto, como entretenimento. Se eu sou torcedor dos dois, eu ia ficar meio nervoso. Ia passar mal, viu? Porque no segundo tempo, aquele monte de bola na trave. Bola na trave, com participação dos goleiros. O Marcos Felipe fez um jogaço. Jogaço. A gente falou do Grando aqui, mas, poxa, ele jogou demais, né? E acaba que vai para os pênaltis. Nos pênaltis, é uma pena, porque é o nome do Cicinho de novo, é o Xavier, é o Bitelo, que é um menino que eu gosto demais. Mas, assim, é o pênalti. Não tem muito o que dizer. É muito cruel, né? E agora uma semifinal entre Flamengo e Grêmio, né? Que jogaço. Ao tamanho disso. Jogaço. E ontem tinha tudo para ser um jogo mais ou menos por conta do campo também, né? Assim, e independentemente disso, os times com a proposta muito clara ali de disputar. Vai ser um jogaço. Cada um nas suas características, assim, diferentes, mas
um jogo com expectativa lá no alto que não dá pra gente apontar justamente pelo momento dos times. Não dá pra gente apontar, um tem vantagem, outro não. E é muito louco, que uma hora antes a chance de ter jogo não era muito grande, né? Isso eu tenho que explicar isso, né? Assim, a situação que eu vejo é de grande risco para o torcedor. Sim. Porque assim, existia a possibilidade de um ciclone mesmo. Foi falado sobre ciclone. Todo mundo ali dentro, né? E assim, os times, quer queira, quer não, eles são protegidos ali, porque eles vão em ônibus fortes. Agora, o cara que está sozinho no ponto do ônibus esperando, se vê um ciclone, entende? Então tem que pensar na pessoa, que é o torcedor. O torcedor é que faz a roda girar, né? E, bom, deu tudo certo, não teve o ciclone, tudo bem, mas eu acho um grande risco. É porque, assim, eu fico meio surpreendida ainda, né, com as tomadas de decisão, porque a gente está falando exatamente de um evento que ninguém controla. E você precisa calcular os riscos, assim, você não tem como negociar a integridade das pessoas ali de dentro, né? Mas, enfim, como a gente já sabe, né, no futebol, muita coisa é negociável e aí o jogo aconteceu, ainda bem que sem grandes traumas. Foi um grande jogo, grande